Todos são muito bem-vindos e bem-vindas nessa conferência online. Gostaria de pedir que vocês colocassem de onde vieram no chat e que digam oi. Tantos já entraram aqui na nossa conferência, então vamos começar. E aos poucos damos as boas-vindas a todos. Todos são muito bem-vindos nessa conferência online. Meu nome é Karina Stark, sou diretora dos programas europeus do Movimento Católico Global pelo Clima e serei a moderadora hoje. Antes de começar, é importante explicar como vai funcionar os canais de tradução. Então, se quiserem acompanhar em espanhol, português, francês, italiano ou polonês, olhem para a parte inferior da tela e ali vão achar o ícone de interpretação. Quando acharem o ícone de interpretação, selecionem o idioma para acompanhar. É importante lembrar que para o italiano tem que selecionar o canal de japonês e para polonês tem que selecionar o canal de russo. Aqui na tela vocês podem ver como é o ícone de interpretação. Selecionem o idioma que querem acompanhar. Para o polonês devem selecionar o russo. Para o italiano devem selecionar japonês. É importante também que vocês coloquem no mudo o idioma original para não ouvirem duas pessoas ao mesmo tempo, que seria bem confuso. Quando tiverem selecionado o idioma, na parte inferior da tela, devem ver a bandeira do idioma que selecionaram. Então, podem ver aqui, por exemplo, a bandeira espanhola para o idioma espanhol. E, novamente, para o polonês será a bandeira russa e para o italiano a bandeira japonesa. Temos a nossa equipe técnica de apoio no chat, então se tiverem problemas com a tradução simultânea ou algum problema técnico, podem escrever em seu próprio idioma no chat e alguém vai ajudar vocês. Bom, vocês são muito bem-vindos nesta conferência do Tempo da Criação. Vamos focar na Europa, uma transição justa, a responsabilidade da Europa para com o seu povo e o mundo. Como eu disse, meu nome é Trina Schaik, sou diretora dos programas europeus do Movimento Católico Global pelo Clima e serei a moderadora hoje. O Tempo da Criação, esta conferência é organizada pelo Movimento Católico Global pelo Clima e o CITES. Vamos refletir sobre o intercâmbio
sobre a responsabilidade da Europa para com seu povo e o mundo no contexto da pandemia do Covid e dos impactos ecológicos mais amplos. Podemos ver na encíclica Laudato Si a compreensão da interconexão entre as crises sociais e ecológicas que estão se desvelando diante de nós. Durante o tempo da criação, é um tempo inspirador para orar, refletir e agir, e dessa maneira nos unimos para considerar essas crises e responder a elas de uma maneira holística. Então, não só vamos ouvir desses especialistas, suas análises, mas vamos refletir também sobre o que nós podemos fazer para realizar a mudança da qual falamos. Vamos ouvir dos especialistas o que pode e deve mudar para uma transição verdadeiramente segura e justa, e não voltar às políticas perigosas e erradas e às práticas que nos trouxeram a este ponto hoje. Vamos compartilhar com vocês ações concretas para viver a Laudato Si. Temos uma programação incrível. Agradeço muito os nossos palestrantes. Temos a irmã Smereli, da Comissão do Vaticano para o Covid. Temos Martin Federici, do Clube Jagiellonian da Polônia. Temos Lídia Machaca, do CITSE, vindo da África do Sul. E temos Edwin Mumbere, do Centro para Cidadãos pela Conservação, na Uganda. Vamos ter tempo para perguntas e respostas no final, antes do encerramento. Vocês podem colocar as perguntas no seu próprio idioma no chat. O chat se encontra na parte inferior da tela. Pedimos que especifiquem para quem a pergunta está direcionada. E, obviamente, não teremos tempo para responder a todas as perguntas, mas nossos palestrantes vão tentar responder algumas perguntas no chat. E vamos selecionar algumas para responder no momento de perguntas e respostas. Também saibam que a irmã Smereli não vai poder ficar no final para as perguntas e respostas, mas vocês podem direcionar perguntas para ela. E ela tem um trabalho muito prolífico disponível e poderemos disponibilizar os materiais dela com vocês após a conferência para ajudar a responder as informações que vocês podem estar perguntando. Então, antes de convidar a nossa primeira palestrante, a Inês Pirelli, gostaria de convidar uma de nossas animadoras Laudato Si, uma de nossas líderes comunitárias da Itália, a Silvia Congedo, para nos guiar em oração, para entrar em um momento de paz neste momento. Criador da vida, pela vossa palavra, a terra produziu plantas contendo sementes e árvores de todos os tipos que produzem frutos. Os rios, as montanhas, os minerais, os mares e as florestas sustentaram a vida. Todos os olhos se voltaram a vós para satisfazerdes as necessidades de todos os seres vivos. E ao longo do tempo, a terra sustentou a vida. Ao longo dos ciclos planetários de dias e estações, renovação e crescimento, abris a vossa mão para dar às criaturas a nossa comida no momento propício. Em vossa sabedoria, em vossa sabedoria nos destes o Shabat, um tempo abençoado para descanso, a gratidão por tudo que nos destes, um tempo para nos livrarmos do consumo viciante, um tempo para permitir que a terra e todas as criaturas descansem do fardo da produção. Mas, ultimamente, o nosso viver
Força o planeta para além de seus limites. Nossas demandas por crescimento e nosso ciclo de produção e consumo sem fim estão exaurindo o nosso mundo. As florestas estão desmatadas. O solo erodindo. Os campos morrendo. Os desertos aumentando. Os mares acidificando. E as tormentas aumentando. Não temos permitido Vocês podem mudar o slide, por favor? Durante esse tempo da criação, pedimos que nos deis coragem para guardar o Shabat do nosso planeta. Fortalecei-nos com a fé para acreditar em vossa providência. Inspirai-nos com a criatividade para compartilhar aquilo que recebemos. Ensinai-nos a nos satisfazer com aquilo que é suficiente. E conforme proclamamos o jubileu pela terra, envieis o vosso Santo Espírito para renovar a face da criação, em nome daquele que veio proclamar a boa nova para toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Silvia. Uma oração belíssima do tempo da criação. Gostaria de convidar a irmã Smereli para falar. A irmã Alessandra Smereli é professora de economia na Pontifícia Faculdade de Ciências Educacionais em Roma. É membro do Comitê Científico e organizadora das Semanas Sociais Católicas e é atualmente a coordenadora da Comissão do Vaticano para a Força-Tarefa Econômica da Covid-19. Irmã Alessandra, é um prazer tê-la aqui conosco hoje e convidamos você a compartilhar a sua tela para darmos início ao seu momento de fala. Olá a todos. Conseguem ver a tela? Sim. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada por este convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para discutir com todos vocês, com estes especialistas renomados sobre este tema crucial. Me deram o dever difícil de apresentar a perspectiva do Vaticano. Não sei se vocês sabem que em março deste ano, o Papa Francisco estabeleceu a Comissão do Vaticano da Covid-19. E não foi intencionado como uma comissão para a emergência da Covid, mas uma comissão feita para pensar as consequências sociais, políticas e econômicas da pandemia. Então, eu decidi começar com esta citação, que me parece inspiradora. O Papa Francisco disse: uma pessoa não sai de uma crise da mesma forma que antes. A pandemia é uma crise. Nós saímos de uma crise ou melhor ou pior do que antes. Cabe a nós decidir. Então, podemos decidir
Não acreditamos na narrativa de que temos que fazer um mundo melhor, tudo será igual. Mas o Papa Francisco diz que não pode ser igual. Nós devemos escolher o que vamos fazer. Então, nosso lema, o lema do Papa Francisco, que ele nos deu, é preparar o futuro. Então, esta comissão do Vaticano para a Covid, como vocês podem ver no site da comissão, é uma sessão do desenvolvimento do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Existem 5 grupos de trabalho nessa comissão. O primeiro é a ajuda para as igrejas locais, para as emergências. O segundo, no qual eu trabalho, é um grupo de trabalho de análise e reflexão. E existem 4 forças-tarefas nesse grupo: ecologia, economia, saúde e segurança. Construção da paz, cibersegurança e etc. E estamos trabalhando juntos para fazer algumas propostas concretas. O Papa Francisco disse que devemos ser concretos, porque precisamos ter análises mais profundas, mas os resultados devem ser propostas concretas. Então, a pandemia, que é um inimigo comum, trouxe a nível de experiência a importância do bem comum. Como o Papa Francisco nos lembra, ninguém é capaz de mudar sozinho. Só podemos enfrentar um inimigo comum se entendemos que todos dependemos uns dos outros. Temos um mesmo destino. Só podemos ser exitosos com o compromisso de todos. A crise da Covid não é só uma crise de saúde, mas sabemos que a saúde é um bem comum para todos. Deve ser global também. A saúde global deve ser entendida como um bem comum, no sentido de que todos têm o direito como iguais de viver. E vemos que esta crise revela profundas desigualdades dentro de países e entre os países. Não garantem os direitos à saúde. A crise da saúde aumentou ainda mais com a pandemia e a falta de infraestrutura. Essa crise de saúde logo se tornou um problema econômico também, social. Afetou países com posições econômicas e políticas mais vulneráveis. Se os desafios são gigantescos nas economias desenvolvidas, são ainda piores nas economias em desenvolvimento e mais vulneráveis. Eu penso, por exemplo, nos trabalhadores informais, naqueles que não têm garantias sociais em contextos agrícolas, trabalhadores em mineração, jovens trabalhadores que pagam o preço pela falta de estabilidade no campo de trabalho. Como eu disse, a comissão da Covid-19, estabelecida pelo Papa Francisco, existe para fazer e pensar as coisas de maneira diferente, saindo das estruturas antigas e passando para um novo tipo de desenvolvimento. Como disse o Papa Francisco, a crise nos dá a oportunidade de ser algo diferente. Então, como eu disse, esse é o nosso lema: preparar o futuro. Nos prepararmos para um futuro diferente. Não estamos esperando o futuro, mas devemos fazer algo agora para o futuro. Então, o futuro
não está determinado ainda. Não devemos apenas aceitá-lo como se já viesse pronto. Então, temos o dever de fazer algo. E aqui, uma das palavras do título dessa conferência é a responsabilidade. É importante. Então, há questões sobre responsabilidades que consideramos. Como comissão, produzimos alguns resumos executivos sobre tópicos específicos. Um deles foi sobre a Europa e a transição justa. E aqui eu gostaria de ressaltar algumas propostas que fizemos para a União Europeia. Em primeiro lugar, vemos que a Europa demonstra que temos uma certa visão neste sentido. Então, priorizar o Acordo Verde Europeu. Vemos que isso é importante. Também como os tipos de investimento que vamos fazer, começando desde agora. Nós estamos em sintonia com a ideia de uma conversão integral. As esferas interligadas de ecologia, saúde e economia devem ser abordadas em conjunto, como lemos na Laudato Si, número 139, já não é possível achar uma resposta específica para uma parte do problema. É essencial buscar soluções concretas que consideram a ação com os sistemas naturais e sociais. Então, por exemplo, outra opção para a Europa que estamos pedindo é incorporar o, no Banco Central da União Europeia um objetivo para mudar as políticas de emprego e incorporar o objetivo de empregabilidade para todos no Banco Central Europeu. Um dos tópicos importantes sobre a responsabilidade da Europa está ligado à dívida ecológica. A Europa tem 1/4 das maiores riquezas e usa 3/4 dos recursos do mundo. Então, temos uma dívida pesada. Estou lendo pesquisas científicas sobre isso, que demonstram que o intercâmbio ecológico desequilibrado no mundo é persistente desde 1990 e 2015. Então, não é algo pontual de um tempo específico, é contínuo. Então, devemos abordar esses problemas e entender que esses países desenvolvidos afetam mais com os gases de efeito estufa e usam os recursos naturais de países em desenvolvimento. Então, não é só uma questão de recuperar a dívida econômica, mas também a dívida ecológica. Como Europa, nós estamos em dívida. Então, como diz a Laudato Si, uma verdadeira dívida ecológica existe, particularmente entre o norte e o sul global, conectado
aos desequilíbrios comerciais com efeitos no ambiente e ao uso desproporcional dos recursos naturais por determinados países ao longo de períodos de tempo. De diversos modos, os países em desenvolvimento, onde existem as maiores reservas da biosfera, são as que mais são saqueadas. E este gráfico mostra apenas um dos aspectos da consequência. Eu gostaria de focar apenas sobre a questão da saúde, e é muito impressionante. Existe um futuro a construir. Devemos levar em consideração as gerações futuras, pois serão as que vão pagar o preço dessa dívida. E nós temos uma responsabilidade para com eles. Vocês me pediram para falar algo sobre as práticas. Gostaria de falar sobre o que estamos fazendo. Um exemplo, como Comissão do Vaticano para a Covid, estamos seguindo um projeto importante italiano chamado Jardim Laudato Si. É um projeto em conjunto lançado por 7 municipalidades no norte da Itália, em Delta del Po. Foi criado para responder concretamente ao chamado do Papa Francisco por um desenvolvimento integral e sustentável. São esses 7 prefeitos leram a Laudato Si em conjunto, vindos de diversas partes, e se comprometeram a criar um pacto de um desenvolvimento econômico alinhado com, com os objetivos da Laudato Si, dos princípios. Então, eles vão criar modelos econômicos baseados nessa harmonia e na biodiversidade. E para esta ocasião, vamos nos encontrar num jardim como uma capela viva e ver isso como um exemplo de como a Laudato Si pode se concretizar. Também temos as Semanas Sociais dos Católicos Italianos. O tema das próximas semanas é o planeta que desejamos. E temos a participação de prefeitos, de empresários, de igrejas locais. Queremos aprender uns dos outros sobre as melhores práticas que já existem na Itália. E, por último, mas não menos importante, estou acompanhando também o projeto da Economia de Francisco. 2.000 pessoas estão trabalhando para fazer propostas concretas. O evento será do dia 19 a 20 de novembro, totalmente online. E jovens divididos em 12 vilas temáticas vão apresentar suas propostas ao Papa Francisco. Eu acho que será importante acompanhar também estes jovens. Então, eu encerro por aqui, porque acho que eu falei muito. Agradeço a vocês por me escutarem, por me convidarem, e espero que possamos fazer algo concreto e participar nesta ação para um futuro melhor, o futuro que queremos. Obrigada. Obrigada, irmã Mirelle. Você foi convidada para nos dar uma perspectiva global e fez isso de uma maneira belíssima. Irmã Mirelle, obrigada por essa perspectiva global e por
compartilhar o trabalho e análise da Comissão da Covid do Vaticano. Apreciamos muitos exemplos concretos que você deu sobre as propostas do Vaticano em relação à empregabilidade integral e o Banco Central da União Europeia. Também apreciamos as iniciativas a nível nacional. É importante saber o que pode ser feito nessa resposta holística a nível local e nacional. Então, isso é uma liderança inspiradora na Itália. Também apreciei muito a maneira como você explicou muito bem sobre essa perspectiva global de justiça e a ideia de uma dívida ecológica do norte global para com o sul global. E essa maneira holística de entender as consequências a nível global, a interligação da crise, e que devemos pensar de uma maneira justa, global, para pensar nessa dívida ecológica. Então, muito obrigada por isso. Talvez eu peça para que você comente algo sobre como você acha que as coisas estão andando até agora. Por exemplo, outro dia eu li um relatório de um especialista de energia e finanças que disse que apenas 1% dos 12 trilhões de dólares que foram propostos de resposta à Covid podem ser considerados respostas verdes ou ecológicas. Então, eu gostaria que você comentasse brevemente sobre isso, sobre essa análise do que poderia ou deveria ser feito da perspectiva da Comissão do Vaticano em contraposição ao que está acontecendo na prática atualmente. Conseguem me ouvir? Sim. Bom, como comissão da Covid, estamos interpretando agora. Alguém disse que nós somos uma espécie de startup, porque começamos de uma determinada forma e agora percebemos que estamos crescendo, precisamos nos adaptar. E estamos estabelecendo agora comissões regionais. Então, estamos tentando construir uma conexão e ter uma compreensão mais profunda das perspectivas regionais. E assim vamos poder acompanhar melhor. Estamos trabalhando, seguindo alguns projetos concretos. De cada projeto, estamos aprendendo algo. Nosso objetivo com esses projetos concretos, por exemplo, temos um que busca alcançar 500 entre os maiores CEOs do mundo e ter conferências com eles, discutindo e tentando trazer essa perspectiva para eles. Estamos trabalhando na agenda de 2030 da ONU, tentando falar algo a respeito disso. Estamos trabalhando também com a FAO. Estamos seguindo o projeto de coalizão alimentícia, coalizão dos alimentos. Então, isso é a nível mais amplo. Um de nossos objetivos é também monitorar, fazer algo para ver de que forma o dinheiro pode ser gasto de uma forma compatível com os princípios da Laudato Si, por exemplo. Então, não só rentável, mas também em relação às questões sociais e a perspectiva dos pobres. E temos pessoas trabalhando sobre as métricas de como podemos avaliar as medidas que os governos estão tomando e etc. Estamos trabalhando com parceiros internacionais. Não estamos fazendo isso sozinhos. Estamos pedindo às pessoas e se neste grupo
houverem pessoas interessadas em providenciar algumas ideias, métricas, para medir a maneira, como o dinheiro será gasto, seria interessante fazer algo. E tornar isso conhecido para a audiência internacional e para os negócios e também para os políticos, para que saibam dessa visão e desta maneira de dizer que estamos aqui, estamos monitorando o que vocês estão fazendo e dizemos, veja, isto, por exemplo, não está certo na perspectiva. Muito obrigada, irmã Marilyn. É muito inspirador saber que a Comissão do Vaticano tem grandes planos, tanto para continuar o trabalho global, quanto para trazer esse trabalho a nível local e acompanhando essas políticas, esses investimentos e monitorar para onde estão indo. Então, isso é bom de ouvir. Obrigada pelo seu tempo, irmã Smerelli. Você é muito bem-vinda a ficar conosco quanto puder. Como eu disse, se tiverem perguntas para a irmã Smerelli, podem colocar aí no chat e vamos tentar dar um segmento a isso com os materiais da irmã Smerelli. Obrigada, irmã. Então, vamos sair dessa perspectiva global e passar para uma perspectiva a partir do Marcin, que é muito bem-vindo. Ele faz parte do Clube Zagolin na Polônia. É uma associação polonesa não partidária que combina recursos de uma instituição educacional, um think tank e um movimento de cidadãos. Ele se tornou conhecido durante o tempo da Covid, porque escrevia sobre as políticas europeias de resposta à Covid. Temos o prazer de tê-lo aqui conosco hoje e compartilhar suas ideias. Ele irá compartilhar conosco suas reflexões sobre a União Europeia, a sua visão da atual situação e também a perspectiva nacional da Polônia como exemplo. Você é muito bem-vindo e pode dar início à sua apresentação. Boa tarde, conseguem me ouvir? Sim? Ok. Muito obrigada pelo convite para um debate tão importante e interessante. A pandemia da Covid-19 causou uma crise sem precedentes a nível de âmbito global. É incomparável às crises anteriores. O lockdown em diversos países, em alguns foi mais difíceis, em outros nem tanto, teve não só um efeito econômico, mas também na mentalidade das pessoas. De certa forma, podemos dizer que houve uma metanoia, causou em todos nós, em acadêmicos, políticos, empresários e trabalhadores individuais, a repensar nosso modus vivendi ou modus operandi. Definitivamente é muito cedo pressupor se essa mudança será profunda e duradoura. Podemos pensar na grande crise de 2008, muitos preveram que o mundo nunca mais seria como antes. É verdade que a economia como ciência mudou significativamente e introduziu várias normas heterogêneas para a economia mainstream, ou a economia padrão, mas não vimos uma revolução positiva na economia real, pois a crise econômica em 2008 aumentou muito mais atualmente.
As desigualdades econômicas aumentaram também. Por isso, eu vou tomar muito cuidado em prever uma revolução positiva, especialmente levando em consideração que a contínua transformação digital provavelmente vai nos levar a uma acumulação de capital ainda maior. De fato, o acúmulo de poder também. A crise da Covid mostrou claramente quem vai se beneficiar. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com as empresas Amazon, Google e Facebook durante a crise. O que significa isso para o nosso debate? Deixa eu fazer uma observação. A perspectiva da Europa, da parte mais desenvolvida do mundo, os governos, os tomadores de decisão, sabem que devem reagir de modo diferente e com mais ativamente do que quando foi a crise de 2008, a última crise. Pois depois de 2008 levou a consequências muito maiores, como a crise da Grécia. Mas em contraposição, partes da realidade na Grécia beneficiaram depois. Os governos aprenderam com a crise anterior e, ao invés da grande austeridade, estão buscando uma estratégia de helicóptero de dinheiro para que nos salve da recessão e do desemprego. Não estou defendendo esse posicionamento, mas não podemos comparar o orçamento nacional com o orçamento privado. Os bancos centrais podem dar dinheiro enquanto as coisas não são medidas em termos absolutos. É complicado falar sobre essas questões levando em consideração a inflação. Não podemos esquecer que em algum momento a dívida deverá de ser paga. Não será financiado só pelo crescimento econômico. Vai ter uma certa importância, mas de fato os governos e a União Europeia vão focar nos GDPs, mesmo sabendo que isso levaria a um crescimento insustentável. Os governos vão ser deprimidos por essa lógica de financiamento e orçamento. 37% das últimas decisões de todos os fundos da próxima geração da União Europeia, que chega a 700 bilhões de euros, devem ser investidos em investimentos ecológicos. Mas muito vai ser investido na transformação digital e virtual. E ninguém está falando de desinvestimento ou da estratégia de desacelerar. Não tenho acesso aos projetos de recuperação, mas quando olho o plano de recuperação da Polônia, vejo investimentos em biotecnologia e microeletrônicos e não vejo programas dedicados, por exemplo, na estabilidade do mercado. Tudo bem, as pessoas individualmente podem projetar em determinados projetos. Eu posso estar errado, mas acho que a lógica ou a filosofia por detrás dessa lógica para os microeletrônicos se baseia na lógica de consumo e demanda. Lógico que queremos energia, mas queremos produzir com mais eficiência e mais.
Não acredito que essa lógica de desenvolvimento vai mudar. Eu não culpo os políticos, eu entendo que eles precisam pensar na estabilidade do sistema, por exemplo, a estabilidade de provisões de serviços públicos. E toda revolução é muito arriscada, inclusive para as eleições políticas que se aproximam. Mas, além disso, existem vários grupos de interesse, de empresários, de negócios, que adotam essa lógica de crescimento e produção e consumo, principalmente quando os estados da União Europeia gastam tanto dinheiro em investimentos antes de 2020. Eles têm 2 anos e eles têm tanto dinheiro para gastar em tão pouco tempo que estão buscando parceiros com a capacidade de fazer isso. E é difícil evitar a situação quando as companhias que fazem uma lavagem desse investimento verde. Como eu disse, não estamos aqui para reclamar, mas para buscar soluções, ações concretas que o Papa Francisco nos chama. A minha resposta da perspectiva da doutrina social da Igreja é: todos os estados têm uma grande responsabilidade na introdução da dívida ecológica, esse conceito o, o desenvolvimento integral, algo que Bento XVI já falava na Caritas Veritate. Mas os estados sempre usam a lógica de consumo, não a lógica de liberdade, de amor. Não é representado pelos mercados. Os estados são levados pelos interesses de diversos grupos. E eu não quero ser ignorante. Não somos capazes de fazer uma mudança de cima para baixo. Como já li em João Paulo II, em Bento XVI, em Papa Francisco, e também como já li na carta de Paulo aos Romanos, eles sugerem a abordagem de baixo para cima. Precisamos primeiro mudar as mentalidades dos indivíduos, não na lógica do mercado, mas dos indivíduos. Mudar os indivíduos nas empresas, pensar em nossos projetos para ações públicas, como os planos de ação nos estados da União Europeia, e implementar projetos, que quanto mais projetos propormos, mais aumentamos as chances de uma revolução política feita desde baixo e não desde cima. Os projetos devem focar, na minha opinião, em 3 questões: democratização da produção energética, segundo, trazer mais sustentabilidade para o mercado, e terceiro, comunarização da educação, mais como uma rede de educação, de comunidade de educação, que todos os membros da comunidade, não só as crianças, mas a juventude e os idosos, se unam na educação. Esses 3 pontos se unem no conceito daquilo que chamo de uma nova política, porque eu acredito que a família, não o Estado, pode trazer a revolução do amor para o mundo. Em conclusão, chegando ao final da minha breve fala, tudo isso não quer dizer que nós, como católicos, deveríamos desistir de influenciar o debate público e as decisões políticas. Mas, na minha opinião, deveríamos esquecer que a verdadeira mudança só pode ser feita de cima para baixo, sem o trabalho sistemático das fortes instituições sociais que podem infiltrar a lógica da liberdade representada pelo mercado e a lógica da conversão representada pelo Estado com a lógica do amor e com a lógica da solidariedade. A instituição social mais importante que realmente vive essa lógica do amor e da solidariedade é a família. Família é a comunidade de amor e de educação.
Por isso, eu acho que devemos repensar nossas políticas públicas e trazer a família ao centro das nossas políticas públicas. Muito obrigada. Muito obrigada, mas sim, por essa fala muito profunda. Apreciei muito as sugestões concretas que você deu sobre democratização, educação. Algo que realmente me impactou sobre o que você disse, relacionado ao que a irmã tinha comentado. Ela disse que, como o Papa Francisco nos falou, podemos sair dessa crise melhor ou pior. E me impactou a sua fala sobre a mudança dessa crise atual, vai ser duradoura ou não. E sabemos que, pela experiência, não vamos necessariamente ver as mudanças que queremos ver. Vemos as questões financeiras do orçamento da União Europeia, quando vemos onde está indo esse dinheiro, fica evidente o movimento negativo. E eu aprecio muito como você ressaltou a importância de uma mudança de baixo para cima, de infiltrar a partir da educação da família. Gostaria de passar agora para o próximo momento da nossa conferência. Nessa perspectiva global e europeia, vamos mudar agora para o ângulo da justiça global. E então, nada melhor do que Papa Francisco para falar sobre essa abordagem global. Vamos compartilhar então a sua intenção de oração de setembro, em que ele fala eloquentemente sobre esta questão da dívida ecológica global. Uma mensagem muito forte do Papa Francisco. Vamos voltar à intenção de oração do Papa Francisco no final. Obrigada novamente, Márcia, por nos acompanhar hoje. Apreciamos muito as suas reflexões que foram compartilhadas conosco. Vamos ver agora Edwin Liria Machaca. Na Paula, se puder, sim, muito obrigada. Liria Machaca é oficial de Clima e Energia da CITES. CITES é uma família de ações de justiça social católica baseada em Bruxelas, e a Lídia fala conosco desde a África do Sul hoje. Ela vai falar sobre as responsabilidades. Você é muito bem-vinda e pode compartilhar a sua tela. Obrigada a todos por me convidarem e vou compartilhar a minha tela. Bem, muito obrigada por essa oportunidade de falar com vocês hoje. Como sabem, meu nome é Líria Machaca e eu gostaria de começar a minha apresentação enfatizando que a mudança climática ainda é um dos maiores desafios que enfrentamos hoje. Como já ouvimos, a pandemia da saúde impactou a todos hoje, mas é importante saber que a crise climática existe há muito mais tempo e é contínua, e
que precisa de uma resposta urgente. Mesmo o Papa Francisco disse que a mudança climática é um problema global, com implicações negativas sobre o poder, sobre a política, sobre a economia e com implicações políticas, e particularmente também sobre como a Igreja está presente nas diversas nações. E para apresentar alguns dos desafios climáticos que estamos enfrentando hoje, peço desculpas, apenas gostaria de dizer que vamos falar sobre estes temas hoje, como estão integrados à crise da saúde e do ambiente e da economia. Vamos falar também sobre o desequilíbrio sistêmico de poder e sobre as responsabilidades da União Europeia. Como eu disse antes, eu gostaria de focar neste slide que realmente enfatiza que, como vimos ultimamente, a ciência realmente nos mostra que os países que devem evitar chegar a 1,5 Celsius de aquecimento não está em andamento este plano para evitar o aquecimento global. Como podem ver nesse slide, a linha laranja no meio mostra que a maneira como as políticas estão sendo feitas não cumprem com o acordo, o objetivo de 1,5 graus Celsius. Isso quer dizer que ações muito ambiciosas precisam ser feitas. E isso realmente acontece porque a ciência que é comunicada de vários anos não é levada em consideração pelas ações políticas. Também gostaria de dizer que, devido a tudo isso, nós vimos as temperaturas globais aumentando. Tenho certeza que aqueles que moram na Europa lembram que ano passado a Europa teve um dos anos mais quentes na história, desde os anos 2000. E isso não é normal. Também vimos em outras partes do mundo, por exemplo, na África subsaariana, onde muitos países, por exemplo, Zimbábue, Malawi e Moçambique, experimentaram enchentes. E também vimos temperatura muito acima da temperatura normal e os incêndios na Austrália. Então, isto não é só um problema que afeta a Europa, mas está espalhado no mundo. E, de modo muito importante, está distribuído no mundo inteiro de maneira igual. É importante ressaltar isso. Então, eu gostaria de que realmente pudéssemos entender, e talvez alguns de vocês saibam, que o dano a este ambiente, que causa esse aumento na temperatura, são causados pelas emissões de carbono globais, por causa de empresas e desenvolvimento a partir de combustíveis fósseis e sistemas de produção de alta escala. Então, essas emissões precisam diminuir pelo menos 7%. 7% até o final deste século. Isso quer dizer que não podemos continuar com os negócios como estão. Os próximos anos, nesta década, provavelmente vão ser os mais importantes na história humana. Gostaria de dizer que, de modo especial, o ano de 2020 é muito crucial para o futuro da agenda climática. Também quero enfatizar que este ano os países, em lugar de abraçar e se comprometer com o compromisso das contribuições dos Objetivos Sustentáveis da ONU, este ano de modo especial, este mês inclusive,
De 195 signatários, apenas 7 países se submeteram às petições nacionais. Isso inclui Suriname, Noruega, Japão, Maldivas, e Singapura e Chile. E juntos contribuem com apenas 2,8% da representação a nível mundial. Então, os países precisam assumir o compromisso. Para alcançar essa transição, é muito importante que todos reconheçam, os cientistas, as comunidades de base, que precisamos de um esforço coletivo para alcançar uma transição justa para um caminho a longo prazo. Mas há uma discussão contínua de como garantir que a transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia sustentável, para manter a energia, o aumento da temperatura a menos de 1,5 graus, não garante tudo o que é preciso para um futuro melhor e sustentável. As empresas de combustíveis fósseis são controladas por grandes corporações e empresas e que ferem o bem-estar das pessoas do planeta. Então, ao mesmo tempo, eu gostaria de enfatizar que é importante não deixar ninguém para trás e, por isso, não deveria haver hesitação sobre deixar as pessoas sobreviver ou preservar a terra. É preciso uma abordagem abrangente que garanta uma transformação da sociedade que envolve vários âmbitos, uma descentralização mais inclusiva, como a abordagem de baixo para cima, como falaram antes, e de um sistema que garanta que acabe com a pobreza energética. Então, apesar de que deveria haver uma centralidade no diálogo social significativo, que implica planos abrangentes para que ninguém fique de fora, também deveria incluir trabalhadores, educação, programas de segurança social, de formação para essa transição de energias renováveis. Portanto, transicionar não é só importante porque é moralmente correto, mas também vai garantir que abracemos quem são afetados negativamente e que têm o direito à saúde e às energias limpas. Quero mostrar no próximo slide, indicar para vocês o que acontece quando as empresas não valorizam os direitos humanos. Este é um exemplo de Samarco, em Mariana, no Brasil, em 2015, na cidade de Mariana. Milhões de cúbicos da companhia de mineração Samarco criaram essa lama que tomou conta da cidade, contaminou os rios e destruiu várias vilas. Então é muito importante ressaltar que empresas irresponsáveis que agem em violação dos direitos humanos e continuam aumentando a violência e o sofrimento das pessoas no planeta precisam ser responsabilizadas. Também temos outros exemplos recentes em outras partes do mundo, por exemplo, vimos uma forte explosão no Líbano
E também na África, no Madagascar, vimos um vazamento que afetou o ambiente. Então, agora eu quero entrar diretamente em algumas das recomendações ou propostas que eu gostaria de ajudar para refletir e encorajar a todos para saberem como abordar a crise climática junto com a crise da Covid ou da saúde. Então, como sabemos que a justiça e a equidade estão expressos no Acordo de Paris e pedem pela responsabilização e compromisso das nações, para evitar o aumento dos gases de efeito estufa e para que abordem as abordagens ecológicas e sustentáveis. Gostaria de dizer que recentemente tivemos um anúncio, uma declaração de que o objetivo da União Europeia agora aumentou em 60% para reduzir as emissões de carbono. Ao mesmo tempo, também esperamos objetivos mais ambiciosos para inspirar outras nações a aumentar, a aumentar o compromisso para diminuir as emissões de carbono. Os objetivos não devem ser só objetivos, devem ser planos concretos que garantam essa transição para energias renováveis. Por enquanto, não há claridade além dos objetivos da temperatura. Sabemos que as medidas de recuperação verde para a União Europeia deveriam se alinhar com as respostas da Covid, do Acordo de Paris e as suas demandas, e a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo guiados pela ciência e pela equidade, integrando e promovendo a democracia, a justiça, a inclusividade, apoiando o multilateralismo, a responsabilidade enquanto gêneros, a integridade ambiental e o respeito pela diversidade e os direitos humanos. Em penúltimo lugar, também notamos que a regulação de diligência sobre direitos humanos e ambiente da União Europeia vai ser lançada no próximo ano, em 2021. Então, isso é uma oportunidade para a União Europeia se levantar e lutar por uma legislação pelo ambiente, pelos direitos humanos e de governo, dirigentes em suas obrigações com as empresas e para garantir a segurança das pessoas mais afetadas, para que sejam responsabilizadas pelos danos que causam. Vemos que isso é muito interessante e um ótimo passo na direção certa. Outra coisa que deve acontecer é a estratégia de parceria da União Europeia e da África para restabelecer a união entre a União Europeia e a África nessa parceria para avançar em uma agenda climática em comum. Leona, obrigada por essa apresentação. O que realmente mais me tocou e reforça alguns dos pontos que outros palestrantes falaram, foi uma coisa que você disse, que estamos provavelmente em um dos anos mais importantes da história humana. Você mencionou que estamos na década em que devemos reduzir as emissões por pelo menos 50% em próximos 10 anos. E disse que nos compromissos climáticos, os objetivos não estão sendo levados a sério pelas nações. É muito importante que você mencionou sobre a União Europeia e o Parlamento Europeu promovendo esses
objetivos mais ambiciosos, mas mesmo isso não está em sintonia com a ciência. Também aprecio muito que você falou sobre a transição justa, e isso vai levar de uma maneira especial à apresentação do Edwin sobre o oleoduto na África. As pessoas não deveriam ter que escolher entre uma boa vida ou o bom trabalho e a sua segurança climática. Devemos pensar em nossas próprias sociedades e globalmente. Então, como as empresas, como a União Europeia vão apoiar os países que precisam de um desenvolvimento econômico para possibilitar que as pessoas de seus países tenham uma vida decente e não corram o perigo de projetos que os danifiquem e que não haja só um crescimento econômico que leve à destruição ambiental. Então, muito obrigada, Lídia, e passo agora para o Edwin, nosso último palestrante. Edwin Mumbere é o coordenador do Centro para Conservação, presidente da Safe Flight, um consórcio de organizações na Uganda que ajuda a aumentar o uso de energia renovável no país. Ele trabalha com a questão de combustíveis fósseis há mais de 6 anos e vai nos falar hoje sobre os planos na África Oriental para sobre esse novo megaprojeto do oleoduto de petróleo bruto, que é liderado por empresas europeias. Edwin, agradecemos muito pela sua presença e pode começar a compartilhar a sua tela. Parece que estamos tendo alguns probleminhas com o áudio. Estamos com dificuldade para ouvir o Edwin. Se puder falar mais próximo do microfone. Edwin, tente desligar a câmera, porque isso pode ajudar na sua conexão. E agora vocês conseguem me ouvir? Sim, muito melhor, obrigada. Ok. O oleoduto de petróleo bruto da África Oriental, o oleoduto vai causar emissões muito elevadas na Uganda.
e na região da Tanzânia. O oleoduto irá extrair o petróleo da Uganda para o porto de Tanga, em Tanzânia, e vai levar 216 mil barris de petróleo bruto por dia para o platô de produção. Isso equivale a 10,9 milhões de toneladas métricas por ano. Existem atores nessa campanha do EACOP, o oleoduto de petróleo da África Oriental, que financiam e são acionistas. São pessoas que desenvolvem o projeto, o Total EIP, o CNOC e os governos da Tanzânia. A empresa vai ser formada por essas partes e por co-donos, donos parceiros. No momento, a empresa é formada pela Total EIP e está levando as atividades em nome das outras empresas e dos governos. Como, por exemplo, a ESIA. O mapa mostra por onde vai passar o oleoduto. A linha vermelha é a direção do oleoduto, por onde vai passar. E vocês podem ver claramente que o oleoduto que chega na Tanzânia passa vai passar por diversas partes da África, está sendo capitalizado e estamos tentando forçar os governos a não avançar com esse projeto. Eles podem evitar o projeto ou tentar colocar no lugar medidas de segurança sobre como esses casos vão ser controlados localmente. Então, a maneira como o oleoduto vai ser construído também precisa ser levada em consideração. E existem áreas com biodiversidade em extinção. Edwin, me desculpe interromper, mas eu acho que o áudio está muito difícil. Seu volume está bom, mas a conexão continua cortando, então está bem difícil acompanhar a sua colocação. Peço desculpa, mas os seus slides estão excelentes. E você não se importa, eu gostaria de pedir ao nosso colega Prince, se ele puder participar e imprimir os últimos slides. Prince, você poderia participar? Ok, sem problemas. Muito obrigada, Edwin. Obrigada, Criane.
Obrigada, Edwin, por essa apresentação excelente. Eu só gostaria de pedir que pare de compartilhar a tela. Obrigado. Só vou ajudar aqui devido à questão de conexão. Nossos tradutores também estão tendo problemas para conseguir ouvir. Então, vou começar de onde o Edwin parou. Ele compartilhou essa apresentação conosco. Então, um dos impactos que este petróleo bruto vai ter e que já deslocou a maioria das comunidades nessa área de vários quilômetros por onde vai passar o oleoduto, também vai passar pelo Parque Nacional de Murchison Falls, um grande parque nacional da Uganda. As famílias dependem de pesca na área, porque vai passar também pelo Lago de Albert. As famílias também que dependem de sua produção nas fazendas também vão ser afetadas. O oleoduto também vai afetar as florestas, porque vai devastar as florestas. Isso inclui também os, o equivalente aos pantanais da área da África. 12 mil pessoas na Uganda e na Tanzânia já vão ser afetadas por esse oleoduto. E os efeitos desse oleoduto foram já reconhecidos como perigo para as espécies de animais e plantas presentes na área. Isso está presente em um relatório da IUCN. Os impactos existentes e potenciais do oleoduto são, e isso já está acontecendo em diversos países da África, são abusos de direitos, como o direito das mulheres. Na Uganda, a posse das propriedades e das terras. As mulheres e os homens vão sofrer muito. Não haverá uma compensação para as famílias que serão deslocadas. As pessoas proprietárias dessas áreas não serão compensadas. Vai ter uma perda de 1,6 bilhões de dólares por ano no negócio de turismo e uma perda da biodiversidade na área. Também vai afetar o acesso à água nessas áreas de floresta. A Uganda já tem essa falta de água e o oleoduto só vai aumentar e afetar as fontes de água. O Lago Vitória, o Edwin mencionou que no caso de um vazamento, recentemente tivemos um vazamento grande e malicioso e o Lago Vitória, ele é importantíssimo para os países da África Oriental. Também é uma fonte para os pescadores locais. E se afetar esse lago, vai afetar milhões de pessoas, milhões de vidas de pessoas e de animais. E as emissões da Uganda, este oleoduto vai aumentar a 34,3 milhões de toneladas métricas por ano na Uganda. A Uganda também é signatária no Acordo de Paris. Nós sabemos com a última apresentação que apenas 7 países realmente colocaram em ação os compromissos. E a Uganda não está entre estes 7 países. E alguns dos desafios que a campanha desse oleoduto tem na África são as leis repressoras. Por exemplo, um grupo de ativistas que vão protestar pacificamente contra esse projeto. Algumas famílias também foram detidas. Meu povo foi detido. Mas, graças a Deus, 7 deles foram liberados sem consequências, mas isso demonstra a maneira como eles lidam com
essa violação que eles estão exercendo. Também alguns escritórios estão sendo invadidos, há muita intimidação. A Uganda também está no período de eleições e vemos como a influência internacional afeta as questões eleitorais na Uganda, na Tanzânia, na região oriental da África. Então, onde está o direito de eleições livres e verdadeiras? Sabemos que o petróleo foi descoberto na Uganda em 2006. O CSO está sendo intimidado pelo governo. As comunidades continuam se mobilizando, disseminando informação, enquanto o governo fala de muitas oportunidades de emprego e de ganhos econômicos, mas isso é só superficial. Algumas das atividades que temos, por exemplo, tendo essa organização consolidando uma rede local muito forte que vai fazer uma campanha contra este projeto. E uma questão que já começou e está no site é uma petição para acabar com o projeto do oleoduto. Por favor, isso daqui é a África. Se vocês precisam desses projetos, lembrem do tópico desta conferência. O vídeo do Papa Francisco, ele diz que as multinacionais, as empresas internacionais estão indo aos lugares fazendo projetos que eles não fariam em sua própria terra. Então, na terra, na África, na Uganda, estamos sendo explorados em nossa própria casa por essas multinacionais. E isso é algo que somos totalmente contra. Então, muito obrigado, Edwin. Peço desculpas que a conexão não possibilitou ouvir você, mas agradecemos a sua ajuda e Deus abençoe. Obrigada, Edwin, pela sua apresentação. Poderia dizer melhor do que o Prince, que essa loucura que as empresas estão fazendo, que estão se saindo com essa de explorar os países na África, é muito absurdo. Isso é novo petróleo que está sendo tirado na África. E o Papa Francisco deu um aviso muito claro há 2 anos atrás, expressando uma preocupação profunda sobre essa exploração de combustíveis fósseis. Sabemos que os combustíveis fósseis têm consequências terríveis. Eu creio que este é um outro exemplo da necessidade de respostas conjuntas à crise da Covid e climática. O povo da Uganda precisa de empregos decentes, mas não podem ser forçados a aderir a esses projetos que não vão beneficiá-los a longo prazo. Então, muito obrigada. Gostaria de pedir a paciência de vocês. Vamos exceder 5 minutos da nossa conferência para ter um momento de perguntas e respostas com os palestrantes. Então, vou perguntar uma ou duas perguntas, mas sim, havia uma pergunta interessante relacionada a um dos pontos que você fez sobre emprego sustentável. Então, especialmente pensando nos jovens, que tipo de empregos você poderia dar, empregos sustentáveis que os jovens podem buscar? E eu gostaria de pedir que os palestrantes mantenham a resposta dentro de 1 minuto, por favor. Bom, primeiro eu estava pensando sobre o tipo de contrato. Então, a importância de contratos fixos e não flexíveis, que está tão comum agora na pandemia. Pois agora na pandemia as pessoas estão perdendo a segurança social, estão perdendo os empregos. Eu acho que há uma necessidade de novos trabalhos, especialmente na área da saúde e para cuidar de crianças e de idosos.
não é um problema de dinheiro ou de demanda, mas é um problema da construção do sistema. Como eu disse antes, o problema da regulamentação do mercado de trabalho e a necessidade desses contratos fixos que financiem, assim como o programa da União Europeia está fazendo de pagar antecipadamente para garantir os contratos fixos, para garantir mais estabilidade na economia. Obrigada por isso. Eu entendo perfeitamente o que você quis dizer. E a irmã Smerelli também se referiu a isto, de que não é só uma sustentabilidade ambiental, mas também econômica e social para trabalhos sustentáveis. E a irmã Smerelli falou sobre essa questão de empregabilidade. Então, é interessante essa interligação. Lídia, eu gostaria de perguntar umas coisas para você sobre recomendações que você fez sobre a União Europeia e a diligência. Qual é a noção-chave sobre essa nova regulamentação de diligência? O que vai acontecer se for colocado em prática? Você pode nos dizer brevemente? Muito obrigada pela pergunta. Essa nova regulamentação, se for colocada em prática, vai garantir que os países se comprometam e realizem seus compromissos às leis internacionais de proteção aos direitos humanos e garantir que as comunidades sejam protegidas de abusos corporativistas e garantir que essa legislação garanta que qualquer violação dos direitos humanos e danos ao ambiente sejam um crime em toda a cadeia de produção. Então, isso é importante, porque os direitos humanos, então, se tornam parte dos princípios centrais da legislação. Muito obrigada, Líria, por essa explicação resumida e clara. Então, finalmente, gostaria de ver se o Éden consegue responder aqui, ou se não, o Prince pode nos apoiar. Houve um interesse muito grande pela sua apresentação e sobre esse projeto. Você poderia reiterar sobre as ações que estão acontecendo para apoiar o seu trabalho contra o oleoduto na África Oriental? Estamos fazendo várias ações, uma delas é a petição que foi realizada junto do Papa, e em segundo lugar, estamos tentando ver como os governos e os podem ser pressionados pelas lideranças locais, se podemos reverter essa decisão, e se não pudermos reverter essa decisão, basicamente o governo da Uganda vai investir no oleoduto da África Oriental usando dinheiro de investimentos. Então, se o país está pegando dinheiro emprestado, então está precisa colocar as melhores soluções para esse projeto ecológico. Obrigada, Edwin. Perdão, Prince quer dizer algo? Sim, eu posso agregar um pequeno detalhe? E na Uganda, o Instituto da África de Governos Verdes assumiu o desafio de levar ao tribunal o projeto do oleoduto. E também temos uma ação de tribunal na França, e temos também o apoio do Movimento Católico Global pelo Clima para mobilizar e buscando vozes fortes na Igreja Católica para denunciar esse projeto, mobilizando comunidades para denunciá-lo. Obrigada, Prince. Eu acho que este projeto exige muito trabalho, então vocês podem manter-se informados sobre isso.
e sobre como podem se envolver e apoiar esse trabalho que o Edwin e o Chris estão fazendo. Muito obrigada pela paciência de todos vocês e vamos passar agora à minha amiga Chiara Cid, que é conselheira do CID, e vai dar algumas palavras finais para fazer o encerramento deste momento. Obrigada, Clina. Obrigada a todos, especialmente os palestrantes. Vou ser bem breve, pois sei que já ultrapassamos o tempo. Eu gostaria de dar 3 palavrinhas para vocês e que também vou levar para mim deste debate inspirador. A primeira palavra é interligação, porque eu acho que em todas as falas ficou muito claro entender que, obviamente, precisamos pensar sobre o planeta inteiro quando buscamos uma recuperação sustentável depois da pandemia e também para a emergência climática, mas especialmente a interligação no sentido de que as nossas análises e as propostas de soluções que buscamos precisam pensar na agenda climática, na agenda social como uma só, não podem ser consideradas separadamente. A segunda palavra que eu gostaria de dar para vocês é a liderança europeia e a responsabilidade europeia, porque aprendemos hoje muito sobre como sabemos que a Europa deve liderar como exemplo, porque a nossa responsabilidade pelo colapso do sistema e também porque há muitas oportunidades e muitos exemplos de como podemos fazer essa transição. E a responsabilidade no sentido de que precisamos continuar pedindo por regulamentação das corporações mais rígidas para que não haja detrimento dos direitos humanos e do meio ambiente. E como terceira palavra, eu gostaria de colocar a colaboração criativa. Acho que um dos primeiros palestrantes mencionou essa palavra, e é muito sobre essa questão de juntar nossas forças e nos perguntar sobre por que estamos focando tanto em questões das corporações ou das questões individuais. Eu acredito que precisamos pensar nos dois âmbitos, juntar nossas forças, mudar nosso estilo de vida e também ações e regulamentações mais fortes. E acho que temos tantos exemplos inspiradores sobre isso. Obrigada, Cliana. Obrigada, Chiara, por esse resumo. Sim, realmente é um ponto muito importante essa responsabilidade pessoal durante o tempo da criação, quando pensamos sobre nossas próprias ações e também sobre levantar nossas vozes nos espaços públicos. Como eu mencionei no início, queremos usar essa conferência para refletir e para partilhar e também falar sobre algumas ações práticas que vocês podem fazer para levantar a voz nesse tempo da criação. A primeira coisa que vocês podem fazer é que amanhã, dia 25 de setembro, é a próxima mobilização pelo clima. Se vocês ainda não têm planos, podem ir no site do Fridays for Future. Está em francês, inglês e espanhol. Eles têm recursos sobre como agir online ou presencialmente amanhã, de acordo com o seu contexto, para levantar a voz. E é uma maneira muito importante de mostrar aos tomadores de decisão que a emergência climática não foi embora, que as pessoas que se importam com isso não foram embora. Próximo slide, por favor. O segundo chamado à ação é que se vocês foram inspirados pela intenção de oração do Papa Francisco, que é aquilo que foi partilhado hoje, vocês podem assinar a petição católica pela ação justa de resposta à Covid. Está disponível em inglês, português, espanhol e italiano. Vocês podem achar online no nosso site. Assinem, compartilhem. Isso é uma maneira do movimento católico global pelo clima se unir e levantar a voz para uma transição justa e uma resposta justa à Covid e à crise climática. E o último chamado à ação, durante esse tempo da criação e além do tempo da criação, é participar da campanha católica de desinvestimento em combustíveis fósseis.
desinvestir dos combustíveis fósseis é uma das coisas mais proféticas que as instituições católicas podem fazer como resposta à emergência da Covid. Nos últimos meses, o Vaticano lançou diretrizes abrangentes sobre a implementação da Laudato Si, e nessas diretrizes há também a proposta da campanha de desenvolvimento católico. Então, é uma mensagem importante do Vaticano. Vocês podem convidar a sua instituição católica a se juntar ao próximo anúncio de desinvestimento, dia 18 de novembro. Podem ver os detalhes aqui, entre em contato conosco para mais informações. E agora eu convido a Ana Paula para colocar nosso último slide. Agradeço a todos vocês por estarem aqui hoje e por participar do tempo da criação de tantas formas diferentes, em oração e ação. Agradeço também por quem acompanhou conosco, ajudou, nossos palestrantes, Alessandro, Marcinha, Líria e o Edwin, por dedicarem seu tempo e os seus pensamentos. Agradeço também toda a equipe por trás da tela, que tornam possível esta conferência. E, finalmente, para encerrarmos de novo em um momento de silêncio e encerrar esta conferência, eu gostaria de lembrar da intenção de oração do Papa Francisco. Para o tempo da criação, oremos para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas partilhados de forma justa e respeitosa. Não ao saque, sim à partilha. Deus abençoe vocês e aproveitem o resto do tempo da criação.